Bom, então, dando continuidade, né, a nossa mesa redonda, intitulada Promoção de Saúde e Qualidade de Vida, eu chamo o nosso último palestrante, Eduardo Ramos. Ok. Por favor, Deixa eu Eduardo. só projetar aqui rapidinho. À vontade. Embora eu coloquei alguns slides, mas a ideia mesmo é a gente conversando, né, apresentar um pouquinho da proposta. Bom, então, bom dia para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, né, como foi dito, faço parte do programa de mestrado da UFTM, e a minha orientadora é a Carolina. E eu tô um pouco tenso porque ela está aqui mediando a mesa. Não, tô brincando, tá tudo certo. Mas o tema do meu projeto é os impactos, né, da privação do sono no estilo de vida e qualidade subjetiva em mães pós-parto. Ao longo desse trajeto aí do mestrado, né, eu tive algumas mudanças aí, do primeiro semestre para o segundo, eu mudei totalmente meu tema. Isso acabou trazendo novos desafios, né, até quanto à perspectiva teórica, mas que está sendo muito gostoso de conhecer da psicologia positiva. E eu queria fazer até essa introdução quanto à psicologia positiva, porque ela vai permear todo o meu trabalho, né? E algumas coisas que eu queria destacar antes de entrar diretamente aí na temática é que a Mark Seligman, ele traz aí a psicologia positiva num período assim até muito recente, né? Em 97, 98 aí que ele começa a trazer esses pressupostos aí teóricos, né? E aí existe uma questão que eu posso dizer talvez social, né, quanto ao não conhecimento da abordagem e uma má interpretação também das pessoas, né, justamente, talvez, pela palavra positiva ser tão poluída no contexto social, né, e dentre vários outros também termos aí que a gente escuta em outras vertentes profissionais, não da psicologia, mas que acabam deturpando o significado, né? A palavra positiva, a palavra resiliência, talvez são palavras que a gente nem goste tanto de escutar mais, mas por talvez uma má interpretação social. E o Seligman, ele traz uma proposta da gente não olhar somente para as patologias, né? Só fazendo uma contextualização, o Mark Seligman, que é o autor da Psicologia Positiva, ele foi presidente da APA, né, Associação de Psiquiatria Americana, que inclusive a própria APA é quem constrói o DSM, né, é o nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e uma das queixas que um dos apontamentos que ele traz é que a gente focou muito, né, nas patologias e esqueceu de destacar as virtudes humanas, né? Então, a ideia da psicologia positiva não é anular, né, a característica patológica, né, dos transtornos, mas trabalhar também esse processo de aceitação quanto à minha realidade, né, que eu esteja ali no meu sofrimento, mas ao mesmo tempo trazer um olhar para as virtudes, né, que isso pode contribuir para alguns dos construtos que ele traz, principalmente o bem-estar subjetivo e a qualidade de vida. E eu quis trazer, de fato, essa introdução, porque isso conversa muito com o meu trabalho, pensando que nós temos aí, socialmente falando, uma romantização, né, da maternidade como ser algo muito bonito. E, na verdade, a gente sabe que não é só bonito e que não tem problema esse estranhamento da mulher, muitas vezes, ter o arrependimento de ter se tornado mãe, né? Isso não torna ela menos mãe, muito pelo contrário, mostra o quão ser humano ela e o quanto ela está nesse processo de um novo papel, um papel que foi dado a ela e que ela não estava antes aí preparada para isso, né? Então, basicamente, só queria trazer essa introdução, porque ele vai conversar muito, né? Bom, maternidade. A gente sabe que existe uma série de questões, não somente aquelas de serem gratificantes e muito emocionantes, mas também de vulnerabilidades e muitos desafios, né? Toda a rotina da mulher vai mudar, principalmente da mulher. Embora tenha a rede de apoio, mas a mulher é a principal aí impactada nesse cenário, né? E o meu ponto, assim, de foco principal é a privação de sono, porque é um dos fatores que a gente conseguiu levantar na nossa revisão aí como primeira parte da dissertação, né? Primeiro estudo aí da dissertação é a nossa revisão integrativa, e a privação do sono ela apareceu em todos os artigos selecionados aí para estudos,
de uma forma assim muito clara essa fragmentação do sono da mãe no período aí da noite, principalmente. E existe sim um aumento desses distúrbios do sono no período de maternidade. E nós selecionamos um período muito específico, que é o período puerpério, né? Onde se dá aí do momento do nascimento do bebê até 45, 60 dias, né? Que é onde, de fato, o corpo da mulher vai voltar às suas condições normais, inicialmente falando. E existem muitas queixas dos artigos que nós levantamos. É perceptível questões como dor, a dor que ela acaba potencializando o olhar, né? É, e até uma certa reprovação quanto à característica da maternidade, o que, novamente, nós entendemos que isso é super normal em questões, assim, da maternidade de início. A gente vê as questões de privação de sono e fragmento do sono, tanto em questões de durabilidade, quanto em questões de qualidade do sono também muito afetados. Foi perceptível também nos artigos encontrados uma alteração significativa do humor, identificando uma tendência para afetos negativos, e é um ponto também muito relevante para nós que utilizamos a psicologia positiva aí como um meio, né, para permear o trabalho. Outro ponto que nós encontramos na literatura foram questões ligadas a momentos de lazer, né? As mulheres queixaram muito de não ter lazer, porque acabam deixando de viver para si para viver para o próprio filho, né? Para atender as necessidades do próprio bebê. Então, elas também queixavam muito de lazer, e lazer está ligado à autoestima, cuidado pessoal, momentos de relaxamento, momentos com a família e tudo mais. Então, isso tudo apareceu nas pesquisas, e isso entra muito na nossa introdução. Nosso problema, então, de pesquisa é trazer um diálogo, né, desse período puerpério, e assistir à rede de apoio das participantes para educar quanto às necessidades básicas, uma vez que o bem-estar e o estilo de vida dessas mulheres sofrem com tais impactos, e nós não temos muitas pesquisas ligadas aí diretamente com a psicologia positiva. Então, o meu projeto, ele pretende trazer um pontapé inicial aí, né, para que essa ciência aumente, para que o olhar no período puerpério quanto à privação do sono tenha também um viés da psicologia positiva. Então, dentro daquilo que a gente já começou a escrever, dá para perceber que nós temos aí uma possibilidade gigantesca de outras novas pesquisas dentro dessa vertente. Os objetivos gerais é identificar a relação entre a privação do sono e o bem-estar subjetivo, qualidade de vida e autoestima dessas mães. E os objetivos específicos, né? A gente está identificando esses impactos da privação do sono na maternidade, principalmente no período puerpério. Identificar o perfil dessas mães no período puerpério quanto à autoestima, bem-estar subjetivo e qualidade do sono. E também investigar a correlação dos construtos, né, da psicologia positiva, como que ela pode contribuir, esse diálogo, né? E é muito interessante porque nos diversos estudos já validados da psicologia positiva, algumas práticas podem ser adotadas no período de maternidade, né? Práticas como, por exemplo, o mindfulness, como, por exemplo, cultivar emoções positivas, que está ligados à busca de memórias, né, de momentos que foram satisfatórios para a mulher. Trabalhar ressignificados ali quanto a pensamentos e quanto ao estado atual, né? Tentando não anular o momento da dor, muitas vezes do cansaço, mas como que às vezes algumas práticas de mudanças de rotina, de hábitos, junto com a rede de apoio dessa mãe, né, pode contribuir para que ela passe por esse período puerpério, que é um dos períodos assim mais intensos de sofrimento da mulher quando o neném ali nasce, né, de uma forma mais leve, mais saudável. É claro que a gente não consegue anular 100%, porque isso seria extremamente irracional, né, mas anular 100% de todas essas insatisfações, mas a gente pode trazer um período com mais qualidade de vida. Os métodos que a gente vai utilizar é uma abordagem quantitativa, e a gente pretende utilizar aí uma estatística descritiva e também análise de comparação de médias de correlação entre dados. A gente colocou uma média de 70 participantes aí inicialmente para avaliar. E aqui eu moro em Uberlândia, né? Então nós conseguimos um espaço nas unidades de atendimento integrado, que são em outras cidades a UPA, né? Em alguns também de atenção primária dentro dessas unidades para coletar esses dados.
Dos instrumentos que a gente vai utilizar, nós temos o questionário sociodemográfico, né, a escala de sono de Pittsburgh, para avaliar a qualidade de sono, a escala de afetos positivos e negativos, da psicologia positiva, a escala de avaliação de qualidade de vida e a escala de autoestima de Rosenberg, para justamente a gente conseguir levantar e trazer esse diálogo, né, desses construtos quanto a esse período de vida da mulher. Dos resultados esperados, a gente espera que tenha uma contribuição aí para a comunidade e que a gente possa fazer com que essa ciência ela cresça, né? Principalmente no viés da psicologia positiva, porque como é uma teoria muito recente, a gente sabe que ela tem muito a contribuir, principalmente na saúde da mulher nesse período puerpério. E com certeza abrir espaço para novos estudos, porque só na nossa revisão ali integrativa já dá para perceber várias outras perspectivas e investigações que dá para fazer. Então, isso é abrir a possibilidade mesmo para esse momento. Espero que tenha feito sentido. Estou à disposição, caso vocês queiram saber mais sobre o trabalho também. Muito obrigada, Eduardo. Que mesa produtiva, né? Muitos temas, muitas possibilidades de reflexão, né? E nesse momento a gente abre esse espaço para que nossos participantes possam fazer perguntas aos palestrantes, tirar dúvida, fazer comentários. Alguém? Eu queria só fazer uma adenda aqui, viu, Carol? Sim. Que o público, na verdade, eu não tinha muito claro o público que eu ia trabalhar, e eu queria agradecer, inclusive, a Mara estar aqui, e ela que deu essa sugestão da maternidade, porque foi um período que ela passou, e eu achei super bacana, e casou super com a ideia. Obrigado, Mara. A professora Paloma está trazendo aqui, né? Parabéns a todos os apresentadores. Eu gostei muito, né? Aqui, Juliana, Fernanda, foi excelente. Eu acho que é um espaço, né, que a gente consegue trazer também, né? Só se a gente parar para pensar no tema, né, dessa mesa, traz a importância, né, desse olhar mais positivo ou para as características mais potenciais das pessoas, né? O que a gente vem observando de qualidade de vida, de bem-estar subjetivo, da própria relação da maternidade, né, dos construtos aí que muitas vezes não são tão observados ou tão olhados, né? E aí eu queria, assim, né, já que eu tô aqui, eu gostei muito dos trabalhos e eu fiquei pensando um pouquinho, Fernanda, no seu trabalho. E aí eu queria, assim, é uma curiosidade mesmo, se vocês pensaram, né, dentro dessa revisão, e se faz algum sentido para vocês preverem, dentro dessa revisão de literatura, as diferenças, né, da maternidade ali desejada e não desejada, né, que eu acho que isso teria, assim, um impacto, não sei também se isso poderia ser representado dentro dos estudos que vocês encontraram. Você até trouxe a questão, né, de mães em estado de vulnerabilidade, e aí foi uma curiosidade mesmo, né, ouvindo a sua apresentação. Então, se você pudesse, assim, falar um pouquinho. Nós não pensamos nisso e nem é uma questão que apareceu nesses 18 artigos. Não apareceu. Quando eu menciono a questão da vulnerabilidade, é porque a gente encontrou 2 artigos que falam dessa questão, que são mulheres que vivem em instituição, né? Elas não têm convívio com a família, não têm convívio com ninguém, assim. E são mulheres que desejaram, assim, o bebê. E continuam desejando. Isso é até uma coisa que fica lá, assim, bem claro no artigo. Que continuaram desejando, mesmo em meio a toda a dificuldade. É muito interessante. Eu fiquei pensando isso até porque nesse trabalho, né, que eu e o Eduardo a gente está fazendo,
isso foi algo que a gente foi discutindo, né? Foi pensando bastante, justamente porque a questão da maternidade, ela é muito romantizada, né? A gente tem esse olhar de que, é tudo muito lindo, e aí a vivência para a mulher, ela traz ali não só coisas boas, né? Na nossa própria lucidez, a gente sabe que são desafios que a gente vai vivenciando. Então, acho que isso é interessante. Aí eu fiquei com essa curiosidade, mas obrigada. Viu? Essa questão da romantização e das dificuldades todas que existem aparece no nosso estudo 2, que a gente entrevista as mulheres, né? E é muito interessante, mas eu escolhi falar da revisão, então. Sim, acho que é o primeiro ponto, né? Acho que vocês estão no caminho ainda, né? De coleta de dados, então isso é muito natural. Mas acho que valeria a pena, então, né? Já para esse estudo 2, pensar um pouquinho sobre isso também, né? Se haveria ou não algum impacto, alguma diferença, né? Bom, mas, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? O pessoal está aqui agradecendo, né? Bom, tem mais perguntas, né? Então, nós estamos chegando ao fim dessa mesa, que trouxe aí, acho que, excelentes contribuições para a gente pensar na área da psicologia como um todo. Então, gostaria de agradecer a participação dos palestrantes, dos ouvintes que estão aqui nessa manhã, né? E desejar a todos um excelente dia, né? Um excelente encontro aí, né? De CIP até mais tarde. Então, obrigada a todos e parabenizar vocês pelas apresentações. Obrigado. Beijo. Obrigado, gente. Bom dia. Até mais.